O primeiro voo direto do Dubai chegou esta quarta-feira a Portugal pelas 19h30 com mais de uma centena de portugueses a bordo. No aeroporto de Lisboa, as famílias esperavam ansiosas por ver terminado o pesadelo. Pedro Lourenço, viajante português, encontrava-se no Dubai em trabalho quando foi apanhado pela escalada do conflito no Médio Oriente. O principal receio é não voltar a ver a família, não é? Isso. E depois estamos num país numa zona onde efetivamente há um perigo iminente de guerra entre estes países. E nós temos de ter essa consciência. E enquanto estes portugueses chegavam a casa, as defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos continuavam a interceptar mísseis balísticos e drones iranianos, naquele que consideram um ato flagrante de agressão e uma violação da soberania nacional e do direito internacional. A cúpula antiaérea do Dubai está a funcionar muito bem. A maior parte dos drones são interceptados, caem no mar e raros são aqueles telhados que caem. Até ao momento, cerca de 400 portugueses pediram ajuda ao governo para regressar a casa, sendo a maioria turistas. De acordo com a empresa de análise da aviação Cirium, mais de 23 mil dos cerca de 44 mil voos programados para voar de ou para o Médio Oriente entre o início da guerra e quinta-feira foram cancelados. Now here in Doha, we just received a national emergency alert signifying the elevated risk after a series of missiles were intercepted right above where I'm standing right now. In just a period of minutes, we heard multiple booms reverberating across, sending shockwaves across the city. And now this just comes a few hours after Qatar's Interior Ministry said authorities are now evacuating residents who live in the vicinity of the U.S. Embassy here in Doha, and that's only about 6 kilometers from where I'm standing. And now that comes just after the Qatar News Agency announced that Qatar's Prime Minister, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani, received a call from Iran's Foreign Minister yesterday, Abbas Araghchi, who says that Qatari interests are not being targeted and it's just American assets which are under fire. To which Qatar's Prime Minister categorically rejected that claim, pointing to recent missiles being intercepted near Doha's airport, as well as 2 strikes that hit Qatar's LNG production facilities and forced them to close. So now we are continuing to monitor this story, but just moments ago we saw multiple missiles being intercepted above where I'm standing here in the heart of Doha. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas na quinta-feira depois de drones iranianos terem atacado o terminal de passageiros do aeroporto internacional do Azerbaijão. As autoridades disseram à Euronews que um drone atingiu diretamente o aeroporto, enquanto o outro caiu perto de uma escola na aldeia de Shakarabat. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do país condenou os ataques iranianos contra áreas civis e convocou o embaixador do Irão para dar uma explicação oficial o mais rapidamente possível. O Ministério também disse que se reserva o direito de tomar medidas de retaliação em resposta ao incidente, que considera uma violação do direito internacional. Vídeos divulgados por Baku mostram os danos provocados pelos drones dentro e fora do aeroporto. O Irão não reconheceu ter atingido o país vizinho, mas os seus ataques espalharam-se de forma descontrolada, atingindo países da região e até mais longe. Nakhchivan, cidade onde se localiza este aeroporto, está separada do resto do Azerbaijão e corresponde a cerca de 6% da área do país. O cenário ideal de um Irão democrático está longe de ser algo certo. O alerta foi feito pela chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, durante uma visita oficial à Polónia, avisando que este é um momento perigoso para a Europa. The war in the Middle East is rapidly widening. Tehran's strategy is to sow chaos and set the region on fire. By indiscriminately attacking its neighbours, the regime is making a strong case for its own demise. Acrescentou que o bloco não pode deixar a Ucrânia sair da agenda e que essa guerra é uma ameaça real para a Europa. If we do not articulate ourselves, no one will do it for us. And if we wait too long, it might be too late.
Respectful borders, an end to sabotage, compensation for war damages and the return of kidnapped Ukraine children aren't just far-fetched demands. They should be the baseline. Russia's maximalist demands cannot be met with minimalist response. Kaja Kallas terá convocado uma reunião entre os ministros dos negócios estrangeiros da União e dos países do Conselho de Cooperação do Golfo. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, deu uma conferência de imprensa para definir a posição do seu país sobre o conflito no Médio Oriente, face às críticas do presidente norte-americano Donald Trump. O líder socialista respondeu a Washington com um claro não à guerra, afastando Espanha da ofensiva. A posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Nosotros repudiamos al régimen de Irán, que reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres. Pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. A tensão diplomática surgiu depois do governo espanhol vetar o uso das bases militares de Rota e Morón para esta operação. Em resposta, Donald Trump disse que iria bloquear todas as trocas comerciais entre os dois países. Actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it. Sánchez insiste que não se pode responder a uma ilegalidade com outra e indicou que a prioridade é proteger a população. O líder socialista pediu ainda que os erros do passado não se repetissem, relembrando as consequências da guerra do Iraque em 2003. Perante o aumento das tensões, Espanha reafirma que mantém a mesma posição assumida na Ucrânia e em Gaza, isto é, o respeito pelo direito internacional. A União Europeia já veio manifestar apoio a Madrid. Espanha anunciou o envio de uma fragata para Chipre. A embarcação estava no mesmo grupo do porta-aviões francês Charles de Gaulle, no Mar Báltico, em trabalhos de escolta e treino avançado. Deverá chegar às águas ao largo da ilha grega de Creta na terça-feira, após reabastecimento na Baía de Cádiz. Alcançada a aprovação final no Parlamento, Itália também enviará reforços para Chipre. O presidente cipriota agradeceu o apoio da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni numa publicação na rede social X. Evocou as relações de longa data entre os dois países. Afirmou ainda que a posição de Roma é uma prova concreta do reforço constante da parceria Chipre-Itália. Uma fragata dos Países Baixos está também a caminho de Chipre. Navega ao lado do porta-aviões francês. Do lado britânico, o contratorpedeiro HMS Dragon segue em direção a Chipre, aonde chegou na quarta-feira à noite o secretário de Defesa do Reino Unido, que se reuniu com o homólogo cipriota. Debateram o modo como os britânicos poderão reforçar as defesas locais contra drones e mísseis. Na quinta-feira, ao meio-dia, voltou a soar um alarme na base britânica de Akrotiri. Segundo o governo de Chipre, o alerta foi acionado por uma investigação sobre um possível objeto suspeito que se dirigia para as instalações militares. Nicosia esclareceu que nada de relevante acabou por surgir. A outro nível, as autoridades cipriotas procuram melhorar o sistema de alerta de emergência através de SMS, depois de se ter verificado que nem todos os residentes receberam as mensagens. O presidente russo Vladimir Putin entregou 2 prisioneiros de guerra à Hungria. Aconteceu na sequência da visita do ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro Péter Szijjártó a Moscovo. Os 2 homens possuem dupla nacionalidade, húngara e ucraniana. Lutaram no exército da Ucrânia antes de serem capturados e mantidos em cativeiro pela Rússia. Ambos seguiram viagem num avião do governo húngaro logo após Szijjártó concluir as negociações com Putin. Em 2023, a Rússia libertou 11 cidadãos húngaros depois de um pedido do governo de Orbán. Budapeste tem criticado o que descreve como o recrutamento forçado de cidadãos húngaros para o exército ucraniano. Na Ucrânia, há uma minoria húngara composta por cerca de 100 mil pessoas. A maioria delas tem também passaporte da Hungria. Além da questão dos prisioneiros de guerra, a delegação chefiada por Szijjártó discutiu as importações de energia. A Hungria e a Eslováquia são os únicos Estados-membros da União Europeia que continuam a importar petróleo e gás natural da Rússia.
A Comissão Europeia revelou esta quarta-feira o tão esperado plano industrial denominado Lei do Acelerador Industrial, lançando uma preferência europeia que exclui a China do financiamento público europeu e aperta o cerco aos futuros investimentos de Pequim na União Europeia. A estratégia visa 3 setores estratégicos: tecnologias limpas, fabricantes de automóveis e indústrias com elevado consumo de energia, como o alumínio, o aço e o cimento. Si nous ne faisons rien, aujourd'hui, il est fort probable que 100% des technologies sur les clean tech soient produites à 100% en Chine dans les prochaines années. Il est fort probable que notre industrie du ciment, notre industrie de l'acier soit à 100% délocalisée dans les prochaines années. Et donc si nous considérons que ces technologies doivent être stratégiques et doivent permettre justement à l'Union européenne d'assurer à la fois la question technologique mais en même temps la production européenne, il nous faut des outils à la fois de défense commerciale et en même temps des outils de production en Europe. A proposta introduz cotas mínimas de componentes made in Europe, incluindo um requisito de 70% de conteúdo da União Europeia para veículos elétricos, com exceção para a maioria dos componentes das baterias, 25% para o alumínio e 25% para o cimento. A Comissão propõe alargar o estatuto de origem da União Europeia a produtos provenientes de parceiros comerciais com acordos de comércio livre que apliquem a reciprocidade, nomeadamente nos contratos públicos. Isso exclui a China e os Estados Unidos, que não têm acordos desse tipo com o bloco, mas também pode excluir parceiros como o Canadá, onde uma política de compra de produtos canadianos pode ser aplicada em breve às empresas da União Europeia.